Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Creio eu que o Senhor, assim que o mover, vos permitir conceder e direcionar os irmãos e as irmãs para estar nesse vídeo, há de ser uma bênção. Por isso, os meus cumprimentos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Paulo Fernando. Nós somos da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E estamos com o nosso devocional diário no TikTok, Devocional de Julho, tratando acerca da oração. Bem, nós estamos transcorrendo nessas semanas de julho acerca de algumas questões, das quais são tratadas aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e das quais nós temos 3 pilares, alicerces, bases de sustentação, das quais tem que permanecer juntos e verdadeiramente ser praticados por nós, mas com uma questão: serem praticados conforme a palavra nos ensina, conforme a palavra nos ordena, conforme a palavra nos direciona, conforme a palavra nos fala para fazer. Não como muitas das vezes nós queremos nos transpor a fazer pelas nossas questões demasiadamente carnais, pelas nossas questões ou consentimentos da palavra de acordo com o nosso entendimento caído, sem estar renovado, transpor de acordo com o nosso entendimento, colocarmos-nos a praticar de acordo com as nossas questões, e não é assim. Nós vimos aqui no Evangelho do Novo Testamento do nosso irmão Mateus que nós estamos transcorrendo nesse mês de julho, que há questões importantes e que elas jamais podem ser deixadas de ser cumpridas. Irmão Paulo, o que o irmão quer dizer? Isso é impreterível, isso deve estar intrinsecado, isso deve estar diretamente ligado, isso deve estar abastecendo o vosso coração, a vossa mente, as atitudes, a conduta, as reações, o modo de pensar, o coração, para onde nós estamos, meus nobres irmãos e irmãs, direcionando os nossos olhares, aonde estão as prioridades da nossa vida, porque temos aqui pilares importantíssimos, dos quais são oração, jejum e palavra. O que eu quero dizer com isso? O que transcorre e nos ensina no livro de Mateus e nos alerta e nos traz a grandiosidade a colocarmos-nos num ambiente de arrependimento e nos arrependemos constantemente, diariamente, são justamente essas 3 ordenanças das quais o Senhor nos deixou. Isso é o viver do cristão. Não há possibilidade, pelo que as Escrituras nos apontam, e isso, se os meus irmãos e irmãs se atentarem, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Uma das coisas que nós falhamos muito, eu estou me incluindo em tudo o que está sendo dito aqui,
né, desde o primeiro dia, é a maneira como nós lemos a palavra. Como nós somos relapsos, como nós temos um entendimento raso, como nós somos superficiais e como nós, por essa superficialidade e por esse caminhar em pecaminosidade, as nossas orações são levianas, falsas, perversas, malignas. Os nossos jejuns são insignificantes, são irrelevantes para o Senhor, não têm nenhum significado ou nada daquilo que deveria conter das Escrituras, nem sequer um resquício para que nós possamos mostrar que estamos buscando nos arrepender e mudar. A nossa leitura da palavra e o nosso cumprimento das Escrituras é vago, é vazio, é de maneira da qual não se constrói nenhuma mudança nas nossas vidas e muitas das vezes atribui um mero conhecimento que nos gera sentimentalismo, emocionalismo. Por que, irmão Paulo? Porque muitas das vezes nós começamos a nos tornar prepotentes, arrogantes, pré-julgadores, juízes, porque nós estamos caminhando com o nosso coração e a nossa mente, como escribas, como fariseus, como saduceus, como religiosos, e não verdadeiramente cheios do Espírito Santo e caminhando, habitando-nos dentro da palavra, na palavra e pela palavra. O Evangelho de Mateus, ele nos traz uma série de questões, das quais tem significação, tem extrema importância e devem ser obedecidas e cumpridas por nós. A oração, ela se compõe de pilares. A oração, ela se compõe de ordens. A oração, ela se compõe por santidade. A oração, ela se compõe por obediência. A oração, ela se compõe por cumprimento das Escrituras. A oração, ela se compõe pela renovação do nosso entendimento pela palavra. A oração, ela se compõe pelos momentos em secreto, a sós entre os irmãos e as irmãs e o Senhor. A oração, ela se compõe de um coração da qual se permite ser alcançado pela palavra e ser tratado pelos vossos desejos carnais, tóxicos, pecaminosos, dos quais eles não vos têm nada acerca das Escrituras, a não ser gerar morte para nós ante o Pai. A oração se compõe de coração contrito, quebrantado, do qual vos levará a verdade e professa pelos vossos lábios com sinceridade e amor ao Pai. Por que querer enganar o nosso Senhor, se não há como? Nós já transcorremos aqui no Evangelho de Mateus sobre a oração dominical, sobre como jejuar, os tesouros no céu, e vamos finalizar hoje os tesouros no céu. Vos faço uma pergunta. Do que temos nos enchido? Outra pergunta. Do que já estamos cheios? Quais são as nossas prioridades nas nossas vidas? O que tem sido prioridade a mim, aos meus irmãos e às minhas irmãs? O que nós temos testemunhado com a nossa vida? Qual é o tesouro? Qual é o tesouro que nós estamos buscando? Ontem nós falamos acerca disso. O único e maior tesouro que deve haver nas nossas vidas, e nós temos que passar isso para os nossos filhos, para as nossas esposas, para a nossa parentela, para todos aqueles que nós temos convívio, o único e maior tesouro que nós devemos ter na vida é o Evangelho. Nós nem deveríamos abrir espaço aqui, aqui e aqui e aqui para que adentrasse outro tesouro. A boca fala o que o coração está cheio. É exatamente sobre isso que vamos tratar e encerrar mais essa etapa hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
Prestem bem atenção nisso. Guardem bem a direção, o apontamento do que as Escrituras falam. Aonde está o teu tesouro, aquilo a qual vós, irmãos e irmãs, nobres senhores, nobres senhoras, nobres cavalheiros, nobres damas, aqueles que têm nos acompanhado, prestem bem atenção. Aonde vós tem tido o que quer que seja como tesouro, e se não é o Evangelho, é aonde o seu coração está. Porque onde o teu tesouro... Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém.